Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Agosto é o mês de ultra promoção de armações e óculos de sol nas óticas Ultrafarma. Armações e óculos de sol das marcas exclusivas iFly e Fio com 50% de desconto. Imperdível! Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos juntos mais uma semana, levando até a sua casa o programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. Hoje, segunda-feira, 30 de agosto de 2021. Estamos na 22ª semana do tempo comum. Queremos levar até você, até a sua casa, até o seu trabalho, até o hospital onde você nos acompanha, a palavra, a mensagem do Senhor bom Jesus. Queremos entregar a Deus a sua vida, os projetos desta semana que inicia. Queremos estar com você, percorrendo virtualmente este caminho de peregrinação ao santuário do Senhor bom Jesus. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Este é o nosso WhatsApp, que coloca você em contato direto com o santuário do Senhor bom Jesus. Nós iniciamos nosso programa, como sempre, meditando a palavra de Deus, a boa palavra, a boa notícia que o Senhor bom Jesus de Iguape tem a cada um de nós. A cada dia uma nova palavra, a cada dia um novo ânimo, uma nova coragem que nos enche de esperança para prosseguir na nossa caminhada de fé. Vamos pedir que Deus esteja conosco neste momento de oração e de reflexão. Se possível, pare o que você está fazendo agora por alguns instantes e invoque comigo a presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A leitura que nós faremos hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.
Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A partir de hoje, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos propõe o Evangelho escrito por São Lucas. Até a semana passada, nós estávamos ouvindo durante a semana o Evangelho de São Mateus. Chegamos ao capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Os capítulos seguintes vão narrar as cenas da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso são reservados para o tempo pascal. Desta forma, hoje nós iniciamos a leitura do terceiro Evangelho escrito por São Lucas. Os capítulos 1 e 2 do Evangelho de São Lucas dedicam-se a narrar os fatos referentes à infância de Jesus, ao nascimento e à infância até os 12 anos de Jesus. O capítulo 3º narra a vocação de São João Batista e a preparação de Jesus para a sua vida pública. Isso inclui o seu batismo. Hoje nós começamos a ouvir o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Este capítulo 4 começa com a tentação de Jesus no deserto e em seguida a sua vida pública. Então veremos agora, como estamos no tempo comum, todos os fatos da missão, da vida pública de Jesus a partir da narrativa de São Lucas Evangelista. O sábado, como nós sabemos, para os judeus é o dia reservado ao descanso e à oração, assim como para nós cristãos, o dia reservado ao descanso e à oração é o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Então, neste dia, as comunidades judaicas costumam ainda reunir-se nas sinagogas. E neste dia também nas sinagogas há uma espécie de celebração litúrgica.
Jesus chega à sinagoga. O texto nos diz que era como era seu costume. Por quê? Porque Jesus era judeu e viveu plenamente os costumes da fé judaica. Essa celebração, ela consistia em algumas partes. Num primeiro momento, era feita a recitação do Shema, que era um conjunto era um resumo, dos preceitos do Senhor. Em seguida, eles faziam a leitura da Amidá, que eram 18 bênçãos por diversas situações da vida dos judeus. Após isso, era feita a leitura do Pentateuco, de um dos livros do Pentateuco. O que é o Pentateuco, ou a Torá? São os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras. Então, nós temos na nossa Bíblia o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, era lido um trecho de um destes 5 livros. E, em seguida, era lido um trecho de um dos livros proféticos, um dos livros dos profetas. É o que aconteceu nesta situação. Para fazer a explicação, a reflexão, a pregação, como nós chamamos, a respeito da palavra, o sacerdote da sinagoga convidava alguém, ou alguém se oferecia a fazer isso. E foi o que Jesus fez. Ele levantou-se, procedeu à leitura do livro do profeta Isaías e, em seguida, sentou-se para explicar, para falar a respeito daquela palavra. O Evangelho vai nos dizer que eles estavam todos atentos, todos curiosos para ouvir Jesus falar. Isto porque Jesus era daquela comunidade religiosa, ali ele tinha crescido, então ali era a sua comunidade. E Jesus assim o faz. Nós vemos, portanto, aqui uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus. A passagem que Jesus faz, a leitura na sinagoga naquele sábado, é uma passagem messiânica de Isaías, que narra exatamente a vinda do Senhor. Narra ali o centro da mensagem do evangelista São Lucas. Um Deus que é amoroso e que é misericordioso. Em 2015, quando o Papa Francisco proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ele publicou um documento chamado Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. Isto para dizer, a partir desta narrativa de São Lucas, a partir do Evangelho de São Lucas, que a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, revela à humanidade a bondade e a misericórdia de Deus. E nesse trecho que nós ouvimos do Evangelho e que foi lido por Jesus de Isaías, aparecem aqueles aos quais o Deus misericordioso se manifesta por primeiro. Então são os pobres, os presos, os cegos, aqueles que estão tristes, aqueles que são socialmente injustiçados e também os pecadores. Depois, num determinado momento, mais para frente, quando São João Batista é preso, ele envia 2 de seus discípulos para falar com Jesus. E Jesus vai dizer: se João Batista quer saber se o Messias está entre nós, diga a ele o que vocês estão vendo. Jesus que passava fazendo o bem, curando os cegos, os leprosos, os coxos, operando graças, convertendo os corações dos pecadores. Então este era o sinal da vinda do Salvador, da vinda do Messias. É exatamente pelo amor de Cristo que se manifesta a predileção de Deus por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por algum tipo de fragilidade, seja física, seja espiritual. Dessa forma, então, todo o Evangelho de São Lucas
que nós vamos ouvir nas próximas semanas, nos próximos meses, narram exatamente isto. Um Deus que se revela em favor dos pobres, dos presos, dos injustiçados, dos enfermos. Jesus vai passar toda a sua vida pública no Evangelho de São Lucas, revelando esse rosto misericordioso de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, como discípulos deste Mestre, também somos chamados a manifestar no lugar onde nós estamos, no lugar onde nós vivemos, esta face bondosa e misericordiosa de Deus. Este Deus que é capaz de curar, de sarar os corações feridos, os corações quebrantados. Este Deus que é capaz de cuidar das nossas dores, de aliviar os pesos, os fardos da nossa vida, de aliviar os nossos sofrimentos. Se nós vemos, por exemplo, um colega de trabalho que está abatido, desanimado, um familiar que está cansado com as dificuldades da vida, se nós vemos um amigo que nos envia uma mensagem no WhatsApp desesperado, é a oportunidade que nós temos de ser como Cristo, manifestando a profecia de Isaías que se cumpre, demonstrando que o Senhor veio sobre nós com seu Espírito para fazermos o bem, para praticarmos a justiça. A justiça é uma virtude extremamente necessária, extremamente válida, porém, ela não é suficiente. É preciso também que a gente manifeste a caridade, é preciso também que a gente manifeste a misericórdia. Quando nós deixamos de lado toda a nossa indiferença em relação àqueles que sofrem, àqueles que precisam de um consolo, de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, nós estamos vivendo este trecho que Jesus proclama de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Às vezes a gente espera a manifestação de Deus, o cumprimento das promessas de Deus em coisas grandiosas, em eventos grandes, em situações importantes, mas na verdade estas coisas, a profecia se cumpre nos gestos simples da vida, no cotidiano, num cuidar de um doente, no fazer uma visita a um doente, a fazer uma visita àquele idoso de repente que está esquecido pela família, abandonado. É nestas situações que Deus vai se manifestar. São nas pequenas delicadezas, nos pequenos gestos de carinho que nós fazemos aos irmãos e irmãs no dia a dia. É aí que nós podemos dizer: hoje se cumpriu esta palavra que acabastes de ouvir. É nestes gestos que nós, como outros Cristos, manifestamos a paterna bondade de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de corações duros, de corações frios, de corações fechados. Por isso, hoje se faz mais do que necessário que nós, que cremos na força do Evangelho, que cremos na força libertadora de Cristo Jesus, se faz mais do que necessário que a gente manifeste esta face bondosa e misericordiosa de Deus. Se faz mais do que necessário que a gente demonstre que ainda existem pessoas boas no mundo, que ainda existem pessoas dispostas a fazer o bem sem segundas intenções, sem interesses, sem ter outras ideias por trás. E é isso que o Evangelho de hoje nos chama a fazer. É isso que nós, como cristãos, como batizados,
ao ouvirmos esta palavra do Evangelho de hoje, somos chamados a fazer. Por isso, peçamos neste início de semana, nesta segunda-feira, que o Senhor nos ajude, que o seu Espírito venha sobre nós como veio em cima de Jesus, como ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós neste início de semana, para que nos inspiremos a praticar o bem, a praticar a justiça, a praticar a misericórdia, a olhar com carinho, a olhar com predileção para aqueles que hoje sofrem e precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, de um gesto de amor. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Ele deseja que essa palavra de conforto, que esta profecia de Jesus que hoje se cumpre em nossas vidas, chegue até você, chegue até a sua casa. Ele que apoia todo o trabalho de evangelização do Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape, quer que esta boa palavra do Bom Jesus esteja hoje no seu coração. Nós também queremos rezar por você que nos acompanha, por você que nos envia a sua mensagem, o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, para que nós, acompanhados por pessoas de todo o Brasil, rezemos nas suas intenções. Peço oração para a minha família, Adriana Maria Lopes Ribeiro Gomes, Pedro Henrique Lopes Gomes, Gilson Gomes Rangel, Gildo Rangel Rocha, Cláudia, Márcia Azevedo Batista. E oração também para Flávio Gomes Rangel. Essa nossa irmã fala do estado do Rio de Janeiro, na verdade, nosso irmão Flávio Gomes Rangel fala do estado do Rio de Janeiro, de Campos dos Goitacazes, e nos pede oração no início desta manhã. Meu nome é Raimundo Alice Reinaldo de Oliveira, moro em Salto do Pirapora, São Paulo. Peço pela paz, pela harmonia, pela saúde de todos da minha família e também por toda a humanidade. Que Deus possa abençoar a todos. Peço em especial para minhas filhas Agnes e Saskia, que iniciam a vida conjugal agora, para que sejam felizes em nome de Jesus. Então rezamos por essa nossa irmã, por suas filhas e, sobretudo, por toda a humanidade, para que nós, homens e mulheres de boa vontade, possamos ser sinal da misericórdia e do amor de Deus. Bom dia, quero fazer um pedido de oração para sair minha aposentadoria. Meu nome é Luiz Santos Neto, eu moro em Santo André, São Paulo. Rezamos também, portanto, nesta intenção. Bom dia, peço orações pela minha família e por todos. Luiz Carlos de Lisboa, de São José do Rio Preto, São Paulo. Então, todo o interior de São Paulo também nos acompanhando, rezando conosco neste momento. Bom dia, meu nome é Cristiane Leite Melo da Luz e falo de São Paulo, capital. Gostaria de pedir oração pela alma de Sônia Maria Cardoso da Luz, que faleceu no dia 23 de julho de 2021. Hoje ela estaria comemorando aniversário, que ela encontre a paz depois da sua difícil luta contra o câncer. Que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, possa confortar o coração de todos os familiares e amigos, principalmente o coração do esposo Francisco Rodrigues da Luz, que depois de quase 50 anos de casados, se vê muito triste nesse momento de tanta saudade. Então rezamos de maneira especial pelo descanso eterno da dona Sônia Maria Cardoso da Luz, pelo seu esposo, o Sr. Francisco. Também rezamos por todas aquelas pessoas que, assim como a dona Sônia lutam contra o câncer, essa doença tão difícil.
Pedimos que Deus dê a coragem, dê a força necessária para todos que enfrentam essa doença, para que não desanimem, para que tenham força, para que tenham coragem diante dos tratamentos. Bom dia, meu Deus, Senhor bom Jesus e minha Mãe Aparecida, abençoe meu trabalho e minha saúde. Obrigado, meu bom Jesus. Felizmente esse nosso irmão ou irmã não se identifica, mas nós rezamos nesta intenção. Marcos Klein, da cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, pede orações por sua esposa, irmã, filhos, netos e amigos. E agradece as graças alcançadas por intermédio do Senhor bom Jesus. Vamos nos voltar à imagem do Senhor bom Jesus e pedir dele as graças, as bênçãos para esta semana que inicia e também por todos aqueles que nos enviaram as suas mensagens. Cantemos ao Senhor bom Jesus. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos a sua oração. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar o seu dia, a sua vida, a sua família e todas aquelas situações que, ao seu modo de ver, ao nosso olhar, podem parecer impossíveis de ser resolvidas. O Senhor bom Jesus pode tudo. Ele pode nos socorrer neste dia. Ele pode nos dar as graças e as bênçãos necessárias para a nossa felicidade. Obrigado a você que esteve conosco, que rezou conosco, que enviou sua mensagem. Obrigado à Ultrafarma, aos clientes da Ultrafarma, que ao comprarem aqui os seus remédios e medicamentos, apoiam as iniciativas de evangelização. Obrigado também ao Sr. Sidney Oliveira. E nós esperamos você amanhã, terça-feira, no mesmo horário. Bom início de semana, Deus te abençoe e até amanhã.
A maior liquidação de todos os tempos está de volta. Operação Limpa Estoque Ultrafarma.com. Acesse o site e comprove. São milhares de ofertas. Medicamentos de marca, medicamento genérico e de uso contínuo com o menor preço do Brasil. Vitaminas, produtos de higiene e beleza, tudo em promoção, tudo com desconto. Economize comprando seus medicamentos na maior rede de farmácia online do Brasil. Operação Limpa Estoque Ultrafarma.com. Aproveite de 24 a 31 de agosto.